sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui no nosso espaço, onde a gente mergulha fundo nos materiais que pintam por aqui. Hoje o foco é um material do portal TW, um guia excelente sobre um período que, nossa, mexe demais com a imaginação de quem curte Star Wars. As Guerras Clônicas. Quem não lembra daquela mençãozinha do Obi-Wan Kenobi lá em Uma Nova Esperança, né? Em 77. Por anos, foi só isso. Sabe? Uma lenda. Exatamente. Ficou aquele gostinho de o que será que aconteceu? E por muito tempo foi só especulação mesmo. Pois é. E a nossa ideia aqui, usando esse guia para iniciantes das Guerras Clônicas do portal TW, é justamente desemaranhar um pouco isso, porque esse período é tão chave para a saga toda. Quem são os personagens centrais ali e como essa guerra gigante acabou moldando a galáxia que a gente conhece. E olha, é talvez um dos arcos mais ricos e complexos de Star Wars. Tem muita camada ali, sabe? Política, dilemas éticos, o lado pessoal dos personagens. E o Guia do TW é uma ótima base para a gente explorar isso. Ele aborda tanto o que hoje é canon quanto o antigo universo expandido, Legends. Ajuda a situar, né? Perfeito. Então vamos lá. Como o próprio material do TW lembra, né? As guerras clônicas, no começo, viviam mais na nossa imaginação mesmo. Aquela frase do Obi-Wan, tipo, lutei ao lado do seu pai. Aquilo criou um mito, né? Uma aura de heroísmo, de batalhas épicas numa era perdida. Foram décadas assim. Uhum. E essa espera, claro, teve um motivo. George Lucas segurou essa história, guardou as respostas até chegar à trilogia Prelúdio. Antes disso, o universo expandido até tentou, né? Com livros, quadrinhos, preencheu um pouco as lacunas. Mas a visão oficial mesmo, a de Lucas, só começou a tomar forma ali no fim dos anos 90. Ali sim, chega Ataque dos Clones, 2002, e... bum! A cortina se abre de vez. A gente vê uma república já meio instável, cambaleando, sistemas inteiros falando tô fora, sabe? Para formar a Confederação de Sistemas Independentes. Exato. Liderada pelo Conde Dooku, aquela figura carismática, mas com uma vibe meio sombria já, né? Total. E o Senado, travado, preso em burocracia, sem conseguir dar uma resposta rápida e efetiva, um caos se formando. E o ponto de virada, que a análise do TW detalha super bem, é quando o Obi-Wan descobre aquele exército de clones em caminho.
do nada, né? Uma encomenda feita secretamente, teoricamente em nome da República, mas, assim, sem o Senado aprovar formalmente. Dizem que foi um mestre Jedi que sumiu, enfim, uma história conveniente. Bem conveniente. Pois é. Só que aí, com a ameaça separatista crescendo, a República acaba aceitando, né, esse exército que surgiu do céu. E a primeira batalha, ali em Geonosis, Jedi liderando clones contra um mar de droides. Aquilo ali marca o início oficial da guerra, já começa quente. E aqui que a coisa fica, muito interessante. Um ponto que o guia do TW bate bastante na tecla é a Grande Revolução. Essa guerra toda não era um conflito genuíno de ideologias, república contra separatistas. Era tudo um teatro. Uma peça arquitetada pelo Darth Sidious, o próprio Palpatine. Exato. Ele manipulando os dois lados. É impressionante. É fascinante, né? Pensar na estratégia do Palpatine, como o material descreve. Como chanceler, ele ia ganhando mais poder, mais confiança. Ah, o líder forte para a crise. E por baixo dos panos, como Sidious, ele instigava o Dooku, os separatistas, garantia que a guerra continuasse, que se arrastasse. Para quê? Qual era o objetivo final dele com isso tudo? Olha, era duplo e bem sinistro. Primeiro, desgastar os Jedi. Tirar eles do papel de guardiões da paz e jogar eles no meio do fronte como generais. Isso ia contra os princípios deles, expunha fraquezas e, segundo, acostumar a galáxia. Acostumar com medidas autoritárias, com mais controle do governo, tudo em nome da segurança, preparando o terreno para o império dele. Nossa, que jogada de mestre. E essa guerra fabricada se espalhou, né? O artigo fala isso. Foi para todo o canto da galáxia, desde o Coruscante, o centro de tudo, até os planetas mais afastados da ordem exterior. Tensões políticas, mundos explorados, jogos de poder no Senado. Uhum. Milhares de Jedi viraram generais, de repente, liderando exércitos de clones, as cópias do Jango Fett. E aí surgem figuras marcantes dessa era, né? O General Grievous, aquele ciborgue caçador de Jedi, a Asajj Ventress, que tem uma história super complexa. Até a Mandalore entrou na dança, né? Com a guerra civil dele se misturando com a guerra maior, foi um período muito turbulento. Exatamente. E o fim, como o guia enfatiza bem, não foi com um acordo de paz, nada disso. Foi com a Ordem 66. A traição planejada desde o início. Usar o próprio exército da República para exterminar o Jedi. Foi o checkmate. A guerra cumpriu o propósito sombrio do Palpatine, então. Eliminar os inimigos e abrir caminho para o Império. Exato. Um conflito onde, na prática, só teve um vencedor. Ele. Uma tragédia completa. Ou seja, o legado disso na história de Star Wars é imenso. É a queda de uma era, a transição para as trevas, mas ao mesmo tempo, justamente por ser tão trágico, virou um período riquíssimo, né? Cheio de histórias, personagens complexos, dilemas que os fãs adoram explorar até hoje. Rende muito pano pra manga. Com certeza. E como o material do Portal TW explica bem, essa história não ficou só nos filmes, né? Ela, explodiu em outras mídias. E aqui é importante a gente entender a diferença entre o cânone atual, que é o que vale oficialmente hoje, depois da Disney, e o antigo universo expandido que agora a gente chama de Legends. Isso. No cânone atual, que começou a ser organizado ali por 2012, 2014, a grande referência para as guerras clônicas é, sem dúvida, a série animada Star Wars, The Clone Wars, aquela de 2008 a 2020, sabe? Do George Lucas com o Dave Filoni. 7 temporadas que deram uma profundidade incrível para o período entre o episódio 2 e o 3. Essa série é fantástica mesmo. É muito boa. Ela não ficou só nas batalhas, né? Explorou a ética da guerra, como os Jedi lidaram com essa coisa de virar general e, o mais importante talvez, humanizou os clones. Deu nome, personalidade, dilemas para eles. Tipo o Capitão Rex, o Fives, eles viraram personagens centrais ali. E foi essa série que trouxe a Ahsoka Tano, a padawan do Anakin, que começou meio contestada e hoje é uma das personagens mais queridas, né? Exatamente. A trajetória dela é incrível. E o cânone continuou explorando isso, né? Tem o livro Discípulo Sombrio,
que é baseado em roteiros que não foram pra série. Que foca na Ventress e no Quinlan Vos, né? Uma história bem densa. Isso. Tem quadrinhos da Marvel também ambientados nesse período e até séries que mostram o depois, como The Bad Batch, que segue um grupo de clones após a Ordem 66. Agora, antes disso tudo, antes do cânone ser reorganizado, a gente tinha o Legends. E o guia menciona uma coisa muito legal dessa época. Ah, sim! A minissérie animada Star Wars Clone Wars do Genndy Tartakovsky, aquela de 2003 a 2005, estilo visual 2D super marcante, ação frenética, tinha momentos épicos ali. O Mace Windu lutando sozinho contra um monte de droid, a primeira aparição do Grievous, que era assustador. Sim, muita gente tem um carinho especial por essa série, mesmo não sendo mais cânone. Ela tinha um impacto visual muito forte. Tinha mesmo. E no Legends, os livros e quadrinhos foram pioneiros em detalhar a guerra, né? O guia cita alguns exemplos ótimos, tipo o romance Ponto de Ruptura, Shatterpoint, focado no Mace Windu numa missão bem pesada, e a série Republic Commando, que deu muito destaque para os esquadrões de clones. Ah, Republic Commando. Os livros da Karen Traviss deram uma cultura toda para os clones, né? Foi bem marcante. Muito. E os quadrinhos da série Republic, da Dark Horse. Nossa, aquilo foi a primeira vez que muita gente viu a guerra em detalhes, com várias histórias paralelas. Então, se a gente junta tudo isso como o guia do TW sugere, a gente vê tipo duas grandes maneiras de contar essa história, né? Exato. O cânone busca mais coesão, conectar tudo com o que está saindo agora. O Legends é aquela biblioteca gigante de histórias alternativas, muitas ainda super queridas pelos fãs. O importante, no fim, é que os dois universos mostram como as guerras clônicas foram um campo fértil para explorar dilemas morais, intriga política, tragédia. Conhecer essa evolução toda enriquece muito a experiência, né? Com certeza. E o guia do TDW também ajuda a gente a mapear quem é quem e o que é o que nesse período todo. Jedi, clones, separatistas, lugares importantes, as naves. Vamos taçar por isso. Vamos! Pelo lado da República, a análise destaca, claro, os Jedi generais. A gente tem a sabedoria do Yoda, já meio preocupado com os rumos da Ordem, a firmeza do Mace Windu, um guerreiro incrível, mas talvez um pouco rígido demais para perceber a manipulação ali. Ele era bem ligado às regras, né? Exato. Temos o Obi-Wan, sempre tentando a diplomacia, mas sendo um ótimo general quando precisava, e o Anakin, o herói sem medo, né? Corajoso, impulsivo, mas já mostrando aquelas rachaduras, aquela impaciência que, bom, a gente sabe onde levou. E a Ahsoka crescendo no meio disso tudo, aprendendo na marra. Além de outros mestres que tiveram papéis importantes, né? Plo Koon, Kit Fisto, Ayla Secura. Sim, muitos Jedi importantes estavam no fronte. E os líderes políticos também, né? A Padmé lutando pela paz no Senado, o Bail Organa e a Mon Mothma já plantando as sementes do que viria a ser a rebelião. E claro, o Palpatine, o maestro de toda essa ópera trágica ali no centro de tudo. E os clones? Não dá para falar dessa era sem falar deles. Criados em Kamino, cópias do Jango Fett, o guia reforça muito como eles eram mais que soldados. Figuras como o Capitão Rex, né, que desenvolve uma lealdade incrível com Anakin e a Ahsoka, mas também questiona as ordens. Exato. O Fives, coitado. A história dele descobrindo chips inibidores é de cortar o coração, mas é crucial para a gente entender a Ordem 66. Nossa, a trama do Fives é muito boa e muito triste. Demais. E o comandante Cold sempre leal a Obi-Wan. Até o fim. A humanização deles, especialmente na série da Clone Wars, é um dos pontos altos. E do outro lado, os vilões, os separatistas? Bom, temos o Conde Dooku, o Darth Tyrannus, o líder político, o rosto da Confederação, Jedi, carismático, mas totalmente manipulado por Sidious. O General Grievous, o comandante militar. Um ciborgue brutal, obcecado por matar Jedi e colecionar seus sabres. Que visual marcante o dele, né? Muito. E Asajj Ventress, uma personagem que vai e volta, sabe? Começa como aprendiz do Dooku, mas tem uma jornada bem complexa, buscando o próprio caminho. Fascinante. E claro, o exército de droides, aquela massa quase infinita.
Desde os B1 atrapalhados até os droidecas, os super droids B2, a máquina de guerra deles. Exatamente. E como você disse antes, pairando sobre tudo, a dualidade do Palpatine e Sidious. O guia deixa muito claro, entender essa manipulação é a chave para entender a tragédia inteira. Sem isso, a guerra não faz sentido. E os lugares. O guia menciona alguns locais que ficaram marcados, né? Sim, Geonosis, claro, onde tudo começou em grande escala, o planeta desértico das fábricas de droides, Coruscant, a capital, palco de muita intriga política, mas também sofreu ataques, né? Teve batalha nos céus de Coruscant. Mandalore, também, que teve um arco importantíssimo na série animada, mostrando a guerra civil e a influência externa. Exato. E Camino, o planeta dos clones, um lugar visualmente incrível, mas com uma origem sinistra para a guerra. E tantos outros mundos, né? Umbara, Hylot, que sofreram demais com o conflito. E a tecnologia, as naves, os veículos. Star Wars sempre capricha nisso. O artigo do TW lista as principais, né? Lista, sim. Os cruzadores Venator da República, aquelas naves-mãe imponentes, os caças Jedi super ágeis, os transportes LAT, que a gente viu tanto desembarcando clones, Aqueles que fazem um barulho característico. e os ATTS, os tanques andadores de 6 pernas. Isso. E do lado separatista, as fragatas Munificente, as naves Lucrehawk gigantes e toda a variedade de droids que a gente já falou. E o ponto que o guia faz é bom. Essa tecnologia não é só visual. Ela define as táticas, o jeito de lutar, a própria narrativa da guerra. Um Venator contra uma Lucrehawk conta uma história, né? Com certeza, faz parte do universo. Então tá, é muita coisa. Um período super denso, cheio de histórias em várias mídias. Para quem tá começando agora, ou quer revisitar, mas tá meio perdido entre Canon e Legends, qual a dica? O material do TW ajuda nisso? Ajuda sim, ele dá umas dicas bem práticas. Primeiro, aproveitar a diversidade. Gosta mais de animação? Vai nelas. Prefere ler? Tem livro. Gosta de ação visual? Quadrinhos. Quer sentir na pele? Jogos. Escolher o que te agrada mais, né? Exato. E uma coisa fundamental que o portal TW oferece são as linhas do tempo. Tem linha do tempo detalhada para o Canon e para o Legends. Isso ajuda demais a organizar a ordem das coisas. Isso é ótimo. Facilita muito a vida. Muito! Como ponto de partida, as animações são ótimas mesmo. A do Tartakovsky Legends é mais curta, mais focada na ação estilizada. Já a série The Clone Wars Canon, a do Filoni, é a ideal para quem quer profundidade, desenvolvimento de personagem, tramas complexas. E o guia até sugere assistir na ordem cronológica, né? Que não é a mesma de lançamento dos episódios. Isso. A ordem cronológica faz mais sentido para entender a evolução dos personagens e da guerra. O guia até lista a ordem certa dos primeiros arcos para ajudar quem está começando. Legal. E além das animações? Bom, o guia recomenda quadrinhos como Star Wars Republic da Dark Horse Legends ou os mais recentes da Marvel Canon. Para quem gosta de jogar, clássicos como Republic Commando Legends dão uma visão muito legal da perspectiva dos clones, ou os modos das guerras clônicas nos jogos Battlefront. E livros, né? Tipo Ponto de Ruptura, para uma pegada mais densa, ou Discípulo Sombrio Canon. Tem muita opção boa. Muita mesmo. É um universo de histórias esperando para ser explorado. Então, para a gente ir amarrando, o que fica dessa nossa conversa e da análise do portal TW é que as guerras clônicas são bem mais que só batalha de clone contra droid, né? Ah, com certeza. São a história de como ideais podem ser corroídos, sabe? De como a manipulação política pode acontecer numa escala gigantesca. É sobre o peso da guerra nas pessoas, sejam elas Jedi tendo que virar generais ou clones criados só para lutar. E é toda aquela teia complexa de eventos que levou à queda da República e ao surgimento do Império. É a preparação da tragédia. Perfeito! O legado dessa era é profundo. Define muito da tragédia dos Jedi, mas também explora temas que são universais, né? Heroísmo, traição, livre-arbítrio contra a programação, o custo da liberdade. E o impacto cultural disso tudo, como o artigo menciona,
é visível até hoje. Nas discussões dos fãs, nos produtos, nas novas histórias que continuam saindo. Exato. As guerras clônicas continuam muito vivas na comunidade de Star Wars. E pensando nessa manipulação toda do Palpatine, né? Que o material do TW detalha tão bem. A forma como ele criou a guerra, gerenciou os dois lados, usou o exército da República para destruir os próprios guardiões dela, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Até que ponto a ideia de uma guerra justa, mesmo quando quem luta são os heróis que a gente admira, pode ser só uma fachada, uma construção para esconder outras intenções. É uma reflexão válida, com certeza. O que é realmente justo quando há tanta manipulação por trás? Fica aí para pensar. Exato. Bom, e para quem quiser explorar mais, já sabe, o portal TW é o lugar. Lá tem as linhas do tempo que a gente falou, guia de personagens, análises de batalhas, resenhas, tudo sobre as guerras clônicas e o universo Star Wars. Isso aí. E sigam também o Portal TW nas redes sociais, que estão todas listadas lá no artigo. Telegram, Facebook, Instagram, X, o antigo Twitter, Threads, Blue Sky, YouTube. Participem da conversa por lá. Qual o seu momento favorito das guerras clônicas? O arco de Mandalore, a relação do Anakin com a Ahsoka, a conspiração dos chips. Deixem seus comentários, compartilhem e continuem explorando essa era incrível com a gente.